Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. Começamos falando de economia. A inflação caiu no Brasil neste mês de maio e ficou em 11,73% no acumulado de 12 meses, segundo os números divulgados pelo IBGE. A inflação no Brasil recuou em maio na comparação mensal, situando-se em 0,47% e recuou para 11,73% na medição em 12 meses. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. Em abril passado, a alta dos preços foi de 1,06%, a maior em 26 anos para este mês. E o índice atualizado ficou então em 12,13%, um percentual inédito desde outubro de 2003, segundo dados oficiais. De acordo com o IBGE, 8 dos 9 grupos estudados tiveram altas em maio. O aumento dos preços dos produtos básicos motivou o Ministério da Economia a ordenar em maio a redução das tarifas de importação de uma lista de mercadorias para reduzir seu custo. O índice de preços ao consumidor acumula alta de 4,78% nos primeiros 5 meses do ano, aproximando-se do teto de 5% da meta do Banco Central para 2022. Na quarta-feira, uma pesquisa revelou que cerca de 33 milhões e 100 mil pessoas passam fome no Brasil. O número é 73% a mais do que em 2020. O estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar usou dados coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022. A pesquisa mostra ainda que mais da metade dos habitantes sofre algum tipo de insegurança alimentar. A situação seria consequência da continuidade do desmonte de políticas públicas, a piora na crise econômica, o aumento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia de Covid-19. Na Cúpula das Américas, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou que as empresas norte-americanas devem investir mais de 3 milhões de dólares em países da América Central. A intenção em gerar empregos, expandir o acesso das pessoas à internet e levar as pessoas para o sistema bancário formal. Com essas medidas, diminuir o fluxo de imigração ilegal para os Estados Unidos. A declaração foi feita durante a Cúpula das Américas, em Los Angeles. Segundo Kamala, os investimentos devem gerar empregos, expandir o acesso das pessoas à internet e trazer mais pessoas para o sistema bancário formal. E deve beneficiar, entre outros, setores da agricultura, têxtil e de serviços. A medida tem o objetivo de diminuir a imigração ilegal de pessoas da América Central para os Estados Unidos. A pandemia fez crescer ainda mais a quantidade de imigrantes que rumam para o norte, em busca de emprego e de uma vida melhor nos Estados Unidos. A maioria deles vem de nações como Guatemala, Honduras e El Salvador, uma região conhecida como Triângulo Norte. Representantes de vários países se reuniram na Alemanha para tentar concretizar a ambição apresentada durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Isso aconteceu há mais ou menos 6 meses. A organização afirmou que as crises atuais não podem justificar a falta de combate contra as mudanças climáticas. A chefe da Agência da ONU para o Clima afirmou nesta segunda-feira que as crises que abalam o mundo não devem atrapalhar a luta contra a crise climática, já muito aquém do que deveria ser feito. Representantes de cerca de 200 países estão reunidos para 11 dias de sessão intermediária em Bonn, sede da Agência Especializada da ONU, para tentar concretizar a ambição apresentada há 6 meses durante a COP26 em Glasgow. A comunidade internacional reafirmou, então, o objetivo de conter o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, quando o aquecimento já é de 1,1 graus Celsius, desde que a humanidade começou a usar industrialmente as energias fósseis. Desde a reunião na Escócia, o mundo foi abalado pela invasão da Ucrânia e as consequências nos mercados de energia e alimentos, muitas vezes empurrando a crise climática para o segundo plano, apesar da divulgação de um relatório alarmante do IPCC, os especialistas em clima da ONU. O Pacto Climático alcançado em Glasgow convocou os países a revisitar e fortalecer os objetivos para alinhá-los com os do Acordo de Paris até o final de 2022.
O Acordo de Paris, peça fundamental na luta contra as mudanças climáticas, busca conter o aumento médio da temperatura do planeta bem abaixo dos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e, se possível, abaixo de 1,5 graus Celsius. Muitos países não cumprem com os compromissos atuais, o que deixa os objetivos de Paris fora de alcance. Especialistas estimam que o mundo está atualmente em uma trajetória catastrófica de aquecimento de 2,8 graus Celsius. E aqui no Brasil, motociclistas representam quase metade das vítimas de acidente de trânsito. Pensando nisso, um plano está sendo desenvolvido para reduzir a quantidade dessas ocorrências. Velocidade e economia aliadas à mobilidade. Ninguém duvida que a motocicleta é o veículo que permite mais fluidez no trânsito, mas ela também tem seus riscos. Em 2021, de acordo com dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará, 1.276 pessoas morreram de lesões no trânsito. 580 eram motociclistas. Isso corresponde a 49,3% das vítimas. No cenário nacional, o índice não muda muito. Os motociclistas correspondem a 40% das mortes. Isso levou o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito a estabelecer uma meta ousada: reduzir em 50% o número de mortes de motociclistas até 2028. O professor de Engenharia de Transportes da UFC defende que os jovens que tiram carteira deveriam ter mais informações sobre a vulnerabilidade das motos. A moto, ela tem uma velocidade que é desproporcional à proteção que ela oferece a quem se acidenta. Então, quando você se acidenta numa moto a 60 km por hora, por exemplo, se você bater num obstáculo fixo, é como se você estivesse caindo de 14 metros de altura. Já se você tiver 80 km por hora, é como se você estivesse caindo de 24 metros de altura. Nas ruas, os motociclistas se sentem inseguros, mas não abrem mão da praticidade do veículo. E eles afirmam que tomam cuidado ao conduzir. Amenizar a velocidade, no máximo de 50, né, que é permitido, e ter muita atenção, porque quanto mais atenção, o dobrado ainda é pouco, que é perigoso. Eu ando com bastante cuidado, tá? Para evitar os riscos que você corre, porque eu já sofri 3 acidentes, mas eu estou evitando cada vez mais, pedindo a Deus para me cuidar de mim. Falando de meio ambiente, mais de 100 milhões de reais foram destinados às cidades de Minas Gerais para o tratamento adequado de resíduos sólidos e encerramento dos lixões. O anúncio é parte das ações que devem marcar a Semana do Meio Ambiente no estado. Ao todo, 11 consórcios intermunicipais receberam recursos, 4 pelo governo de Minas Gerais com repasse de R$ 3.200.000 e 7 pelo Ministério do Meio Ambiente, com recursos de R$ 100 milhões a partir de acordo de compensação da Vale, referente ao desastre de Brumadinho. Seremos rigorosos em relação à proteção do meio ambiente, mas racionais ao mesmo tempo, criando soluções ambientais lucrativas. Lucrativa para o empreendedor que vai tocar esses projetos, lucrativa para as pessoas que vão trabalhar nesses projetos e lucrativa para o meio ambiente, que assim nós vamos eliminar lixo, nós vamos eliminar plástico que iria para a natureza, para as nascentes e para o rio. Com os recursos serão adquiridos equipamentos para coleta seletiva, como caminhões baú, prensas, esteiras e balanças eletrônicas. A secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais diz que o repasse fortalece as ações nas regiões, processo que está alinhado à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós passamos de 360 lixões no estado para 309 lixões no estado de Minas Gerais. Isso significa 55 municípios a menos destinando seus lixos, seus resíduos sólidos em lixões. Resíduos sólidos, a gente precisa de fato ampliar a rota tecnológica. Aterro é uma forma da gente destinar, mas a gente tem que usar outras formas, né, que gera energia, que reduz a necessidade de áreas, né? Aterro precisa de muita área. 76 devem ser encerrados a partir de agora com a construção de usinas mecanizadas. A agenda na cidade administrativa integra a Semana do Meio Ambiente. Nós vamos estar fazendo a economia, fazer o círculo completo, que é o que precisa. Estamos num planeta que dificilmente vai se sustentar caso não haja mais ações dessa natureza. No Rio
Rio de Janeiro, uma menina de 6 anos publicou um livro com histórias de aventuras. Segundo uma empresa especializada em recordes, Alice Mendes é a escritora mais jovem do Brasil. A imaginação de Alice corre solta. Ela adora ler e desenhar. No ano passado, insistiu para sua mãe transformar suas histórias em um livro. Foi assim que surgiu a obra As Aventuras de Alice e seu cãozinho Docinho. O livro narra a trajetória de uma menina que se transforma ao colocar o casaco e, junto com um amigo, vai salvar animais que estão em perigo e acaba adotando um gatinho. A gente escutou um gatinho lá preso na árvore, então a gente ouviu miau, miau, e aí depois quando ele ficou caindo da árvore, assim, voou rapidamente para salvar o gatinho. O livro foi publicado em janeiro, quando Alice tinha 6 anos e 1 dia. Ela é a escritora mais jovem do Brasil, segundo a Rank Brasil, empresa que registra os recordes. Paula, a mãe de Alice, diz que toda a família tem o hábito de leitura. A gente tem um hábito de ler para ela antes de dormir, desde pequenininha. E aí ela sempre, quando terminava o livrinho, ela olhava, explorava bem o livro, a capa, tudo. E aí surgiu a ideia dela criar a própria história. As imagens da publicação foram feitas seguindo, inclusive, as opiniões de Alice e assinadas pela ilustradora Evorá. Foi gostoso de ver as opiniões que a Alice dava, as ideias que a Alice dava para fazer com que as ilustrações saíssem do jeitinho que a gente planejou bem. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!